Mais um conteúdo muito especial para você que acompanha as redes sociais do Catequistas Brasil e que você pode compartilhar com amigos, com a sua família, e você vai conferir agora. Agora o nosso bate-papo é com a Francine Porfírio, ela que é psicóloga e mais uma vez veio palestrar no Catequistas Brasil. Bem-vinda, Francine. Muito obrigada, que alegria participar deste evento tão importante para a formação dos catequistas. Como eu disse, não é a primeira vez que você está aqui, né? Não, eu tenho a gratidão de estar na 4ª edição já. Então, desde o comecinho. Sim, desde o comecinho. Eu queria que você explicasse como é o seu trabalho junto às catequistas, né? Para o pessoal ficar conhecendo um pouquinho mais. Então, como eu sou psicóloga, eu acabo instrumentalizando bastante a prática catequética, trazendo assuntos que a psicologia pode oferecer de orientações, né? A gente chama esse processo de psicoeducação, para que os catequistas consigam lidar melhor, né, com o desenvolvimento socioemocional dos seus catequizandos. Inclusive, uma das minhas mais emblemáticas defesas, né, é de que a catequese é um espaço de desenvolvimento socioemocional, né, onde a gente, orientado pela nossa ética cristã, também educa cidadãos. Sim. E de curiosidade, como que você voltou o seu olhar para essa importância ali? Eu atuo na catequese há bastante tempo, sou coautora de um material sazonal de publicação anual, o álbum litúrgico catequético, escrevo com a Viviane Daldegan, e esse material é para a primeira Eucaristia e é justamente para favorecer a interação fé-vida para a criança de 7 a 10 anos. Escrevo esse material já desde 2006, acho. Então, desde então, eu sempre estive na catequese, me envolvi com outros manuais de catequese para outras faixas etárias, catequese de perseverança, crisma, e acabo estando sempre nesse campo de formação de catequistas, né? E algo que você comentou comigo que eu achei muito interessante, dessa importância, né, dos valores que uma criança, qualquer pessoa que foi catequizada traz para as escolhas da vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, a questão das escolhas que uma criança, um adolescente, né, um jovem que está dentro de uma comunidade de fé cristã, católica, precisa desenvolver, eu diria que tem muita relação com a sua pessoalidade fora do ambiente catequético, né? Então, a catequese, ela não pode ser um espaço extraturno, digamos assim, né? Em que o catequizando acabe indo até lá, fazendo experiências imersivas dentro de uma comunidade de fé, mas saindo e não vivendo isso, né? Porque não consegue nem enxergar como fazer a ponte disso para a sua realidade. Às vezes com uma família, quem sabe, desestruturada, né? Uma família negligente. A gente tem essas N dificuldades que os nossos catequizandos enfrentam. E a igreja acaba sendo um braço também para oferecer para esse catequizando uma experiência de empoderamento, de desenvolvimento humano, para que ele possa, inclusive, não reproduzir padrões que, às vezes, a sociedade, né, tanto incute na cultura, para que as escolhas dele sejam mais conscientes, bem orientadas por esse senso moral cristão, né, de exercício desses valores que a catequese ensina. E você tem testemunhos na prática, né, desse seu trabalho, já a mudança visível? Sim, no Catequistas Brasil, principalmente, eu recebo muitos feedbacks dos materiais. Então, os materiais que eu escrevo, eu procuro realmente problematizar questões que, em geral, a catequese tem dificuldade de abordar, né? Então, eu trabalho... Um exemplo? Sim, eu trabalho, por exemplo, no material do Caminho, né, que é uma coleção para a qual eu escrevi para Crisma, eu trabalhei sexualidade, né, eu trabalhei abuso de drogas. Para a catequese de perseverança, eu trabalhei esse dilema moral também, de você querer ter a sua identidade com um grupo de amigos validada, né, e às vezes isso confrontar os seus valores. Então, assim, não quero ser careta, né, não quero ficar de fora,
problematizei bastante isso. Então, são as coisas próprias da realidade mesmo, né? E acabam que mães também te procuram essa ajuda do seu material. Olha, é curioso que sim, porque no álbum litúrgico, principalmente, tem o meu e-mail e o e-mail da Viviane, né? Tanto eu quanto ela recebemos feedbacks, assim, bem interessantes. E as famílias têm usado muito o álbum litúrgico. O álbum litúrgico é um material para a criança ir para a sua celebração, para a missa, e aí ela tem esse material lúdico para entender basicamente o que o padre falou, né? Então é o texto dominical, né? E de forma lúdica o material faz com que essa criança trabalhe com a família também. A gente coloca várias atividades de celebrações no espaço familiar. E aí as famílias realmente elas comentam o quanto o álbum litúrgico tem favorecido esses momentos de reflexão em que os pais às vezes não têm uma base, né, para poder abordar na linguagem da criança um conteúdo tão complexo, né? E aí o álbum litúrgico é essa ponte. E falando de liturgia, uma dúvida que me surgiu aqui. Você acha que a criança ela deve se adequar à forma, né? Cada padre ele tem o seu carisma e a forma. Ou os padres deveriam se intensificarem, assim, tentarem falar em uma missa X, eu vou tentar falar a linguagem da criança. Seu ponto. Pois é, no momento da homilia, principalmente, Sim. né? Eu acho que a minha opinião a linguagem tem que ser acessível para a comunidade, né? Nós temos padres e padres, né? Temos padres que se preocupam com isso e, de fato, tentam dar exemplos para diferentes faixas etárias, justamente respeitando a presença de todos. Mas tem padres que, às vezes, eles querem de uma certa forma, expressar o seu domínio teológico sobre o texto, né? E acaba sendo aquela homilia que, se você não tiver, talvez, uma base, né? Você não dá conta de relacionar com a sua vida. Então, eu acho que é importante, sim, haver essa adequação de linguagem, mas, uma vez que não haja, que a catequese faça essa mediação. Aproximação também, né? Certo. E falando especificamente do evento, qual a importância que você vê para todas essas catequistas, esses catequistas que estão presentes aqui? O Catequistas Brasil é um evento, eu diria assim, de todos que eu já presenciei, de formação mais completo. Sim. Porque nós temos aqui um corpo de assessores que costumeiramente produzem materiais para catequese, atendendo aos assuntos do momento. Né? É impressionante como você chega aos estandes das livrarias aqui, por exemplo, e você encontra materiais específicos para algumas coisas que estão acontecendo e que daí a criança ou adolescente traz para a catequese e toma de assalto o catequista, né? Como eu faço essa relação entre catequese e X assunto, né? Então, temos no momento, por exemplo, essa questão dos Yanomamis, né? Dos povos originários, e já vi alguns materiais neste evento, 4ª edição do Catequistas Brasil, problematizando isso, né? O que a igreja diz sobre isso, sobre o cuidado com esses povos originários. É de impressionar o quanto nós temos aqui neste evento uma concentração de conteúdo atual, né? Mas ao mesmo tempo vivencial. Eu acho que tem esse outro apelo de renovar a fé, de encontros entre comunidades, né? E isso também reforça que quem já viu uma vez sempre pode vir atualizando, né? Olha, eu posso dizer, realmente, que encontro pessoas que estão aqui desde a 1ª edição e sempre trazendo pessoas novas. É muito curioso. Eu acho que quem tem possibilidade se esforça para continuar vindo. Eu queria que você deixasse, então, um convite para quem nunca veio, né? Que você fizesse uma boa propaganda aí para o catequista que está acompanhando tudo isso, despertou o interesse, mas precisa de um convite final. Olha, o Catequistas Brasil é uma experiência imersiva, de fé, de conteúdo. Então, eu diria para você que ainda não experimentou, converse, acompanhe as campanhas também, porque tivemos na 4ª edição inclusive vídeos, né, com alguns dos assessores que palestraram aqui. Tive a alegria de participar, tem o Esquenta Catequistas. Acompanhando, você já vai ter uma noção do que esperar. Mas eu diria para você, espere ainda mais, porque a expectativa, mesmo sendo alta, geralmente ela é bem atendida. Perfeito. Muito obrigada. Viu? Obrigada.
O Catequistas Brasil não será o mesmo sem você, então aproveita e já corre para fazer a sua inscrição para você conferir conteúdos como esse presencialmente. A gente está te esperando, hein? Chama.